Para os internautas, paz de Cristo para todos. Estou aqui com mais um vídeo refutando a teologia da prosperidade e vamos falar um pouco sobre o dízimo também. Esta heresia que tem enchido as instituições religiosas que se dizem evangélica e sem base bíblica para isso. Em primeiro lugar, se tratando de teologia da prosperidade, os lobos, que se dizem pastores, eles dizem que você só é abençoado por Deus se você pagar o dízimo mensalmente. Então, se você dá o dízimo mensalmente, se você é um ofertante que coopera semanalmente uma quantia de R$50, de R$100, de R$500, Deus vai abençoar você, vai te dar casa, apartamento, carro, cargos de gerentes na empresa. Você vai prosperar financeiramente se você fizer tudo isso. Tudo isto é uma grande mentira e heresia, e nós vamos provar isso aqui. Na Congregação Cristã no Brasil não se cobra dízimo e nós vemos Deus abençoar os membros da Congregação Cristã no Brasil que verdadeiramente prega a Bíblia. Conheço irmãos que se batizaram na congregação sem nada e estudaram, hoje são juízes, advogados, hoje têm as suas próprias empresas, sem precisar pagar dízimo para organizações religiosas nenhuma. Porque nessa falsa teologia da prosperidade, só quem prospera é o lobo que se diz pastor e mais ninguém. Mas aí eles pregam lá em Malaquias que se você der o dízimo, Deus vai abrir a porta do céu. Amados, primeiramente o livro de Malaquias, o profeta Malaquias, ele profetizou contra a nação de Israel, não foi para a igreja. Se você pegar o livro de Malaquias, capítulo 2, e o versículo 1 e 2, você vai ver que a mensagem de Malaquias era para os sacerdotes e não para a igreja. Vamos provar que nenhuma igreja ela tem direito de cobrar ou exigir dízimo de ninguém e que biblicamente o dízimo ele não pertence a um cara que se diz pastor. Vamos provar agora, vamos pegar os versículos bíblicos. Olhem aqui, eu abri a Bíblia online no livro de Números, capítulo 18, e o versículo 21, que diz assim: E eis que aos filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então aqui está dizendo que o dízimo era exclusivamente dos levitas. Não está dizendo aqui que o dízimo é para se levar para a igreja, para enriquecer um cara que se diz pastor. E aqui também no livro de Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 ao 28. Eu não vou ler para não perder muito tempo, mas dos versículos 22 ao 28, diz que o dízimo era dado anualmente, trianualmente. O dízimo era para o sustento dos pobres, viúvas, órfãos e levitas. Por um acaso,
O cara da sua igreja que se diz pastor, ele pega o dízimo para ajudar os pobres? Ele pega o dízimo para dar aos levitas? Ou porventura ele é levita para estar recebendo o dízimo? E não diz aqui que o dízimo era dinheiro. E diz aqui também que o dízimo aqui poderia ser vendido. Aqui no verso 26, vou selecionar aqui para vocês. Pronto, está aqui selecionado o verso 26, e diz aqui: e aquele dinheiro, o dinheiro do dízimo que foi vendido, dará por tudo aquilo que desejar a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho e por bebida forte, até por cachaça. Na época, o camarada poderia comprar através do seu dízimo e consumir ali perante Deus, e ali ele estaria entregando o seu dízimo a Deus dessa forma. Aqui não está dizendo que o dízimo era dinheiro e que teria que ser dado mensalmente a um cara que se diz pastor. Outra coisa, se esta teologia da prosperidade fosse verdade, então todo mundo que entrava nessas instituições religiosas ficava rico, e todo aquele que não fizesse parte dessas instituições religiosas seriam pobres, ficariam na miséria, como estes hereges pregam. Diz que se você não der dízimo, um demônio por nome de devorador vai deixar você na miséria. Isto é mentira. Não existe demônio com nome de devorador. O devorador do livro de Malaquias, dentro do contexto bíblico, é uma espécie de gafanhoto. Você pode conferir no livro de Levíticos, capítulo 11, versículo 22, que fala lá do gafanhoto devorador, que não tem nada a ver com demônio. Então o cara que se diz pastor, ele está mentindo para você. E nesse caso, Bill Gates, que é ateu, ele deveria viver na miséria, porque ele não dá dízimo para instituições religiosas, mas é um dos homens mais ricos do mundo. Então, vocês precisam conhecer a Bíblia, sair dessas heresias chamada dízimo, que nunca foi dinheiro e nunca foi para a igreja, esta falsa e diabólica teologia da prosperidade, e só quem prospera é os lobos que se dizem pastores. Pois eu digo a você, se você dá dízimo, está debaixo da maldição, porque o dízimo é lei. Vamos ler na Bíblia? Está aqui em Hebreus 7:5, que diz: e que dentre os filhos de Levi recebe um sacerdote, tem a ordem, segundo a lei, não segundo a graça, segundo a lei de Moisés, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. Agora eu pergunto, quem são os irmãos de Levi? As 11 tribos? Ué, nós somos brasileiros? Nós não somos judeus? Então, isto mostra que não temos obrigação nenhuma com o dízimo. Então o texto é claro aqui, que diz que o dízimo é claramente uma obra da lei e que era tomado apenas das 11 tribos. Não encontrei na Bíblia dizendo que dízimo é para sustentar um cara que se diz pastor e que tem que ser pago mensalmente na igreja. Mas aí alguns caras dizem, mas Abraão deu dízimo foi antes da lei. Meu irmão, não vem querer me enganar, que eu conheço a Bíblia. Abraão só deu dízimo apenas uma vez. Leia todo o capítulo 14 de Gênesis e você vai ver que primeiramente Abraão saiu para a guerra para resgatar o seu sobrinho Ló, venceu os reis, pegou os despojos de guerra
encontrou Melquisedeque no meio do caminho, e daqueles despojos ele deu dízimo, e pegou 90% dos despojos e devolveu aos seus legítimos donos, aos reis de Sodoma e Gomorra. Isto não é parâmetro nenhum para a igreja. E no caso de Jacó, Jacó fez apenas um voto. Ora, e se Jacó fez um voto, então é sinal que esta prática não era ensinada entre os patriarcas. Jacó fez um voto depois. E voto não é mandamento e nem é algo formal. Ou será que o voto de Ana vai virar mandamento para a igreja? Vamos nós pegar os nossos filhos, menores de 3 anos, e deixar para sempre dentro da igreja, porque Ana fez esse voto ao Senhor? Ou vamos pegar nossas filhas e oferecer em holocausto, porque Jefté fez esse voto ao Senhor? Então, por que o voto de Jacó vai virar mandamento para a igreja e o voto de Ana e de Jefté não vai virar mandamento? Eu já sei, né? O voto de Ana e o de Jefté não vai dar dinheiro para esses caras que se dizem pastores. Mas esses hereges e cara de pau ainda tem a cara de pau de dizer que Jesus aprovou o dízimo lá em Mateus 23, quando Jesus falou: e deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas. Primeiro, você tem que ler o versículo todo para entender. Jesus Cristo fala dos escribas e fariseus que viviam sobre a lei. Jesus não está falando da igreja. Então, esses lobos que se dizem pastores, eles adoram ser comparados e semelhantes aos escribas e fariseus. Jesus falou aquilo porque Jesus era judeu. E Jesus Cristo, sendo judeu, ele estava debaixo da lei, como diz lá em Mateus 5,17. Eu não vim abolir a lei, mas vim cumprir. Por isso que Jesus foi circuncidado lá em Lucas 2,21. Então quer dizer que a igreja tem que circuncidar porque Jesus Cristo foi? É por isso também que Jesus Cristo mandou oferecer sacrifícios de animais, lá em Mateus capítulo 8, verso 1 ao 4, quando ele cura o leproso e diz: vai, oferece a oferta de Moisés, que está determinada na lei. Então a igreja vai oferecer a oferta de Moisés? Ora, Jesus deu a ordem ao leproso. Por que os líderes hereges não pregam isso? A resposta é simples e objetiva: isso não vai dar dinheiro para eles. Então, por que Jesus cumpriu a lei? A resposta é simples, é só a gente ler a Bíblia. Gálatas 4, versículo 4 e 5, que diz assim: que Jesus Cristo, ele nasceu sobre a lei para cumprir a lei e resgatar quem estava debaixo da lei. Então, nem mesmo os judeus, uma vez convertido a Cristo, ele não tem nenhuma obrigação com o dízimo mais. Ok? Outra coisa, principalmente o Silas Malafaia prega muito o Velho Testamento e diz: Deus enriqueceu Abraão, Deus enriqueceu Salomão, Deus enriqueceu Davi, Deus enriqueceu fulano, cicrano. Mas Silas Malafaia se esquece uma coisa, que o Evangelho, a graça, é diferente daquele tempo. Jesus Cristo não tinha onde reclinar a cabeça, e o herege do Abelho Santana veio dizer que Jesus era rico, tinha casa de praia. Na época de Paulo, houve fome entre os crentes da Judéia. Então quer dizer que esses crentes não eram abençoados por Deus? Então Paulo fez uma coleta para socorrer esses irmãos da Judéia que estavam necessitados. Você pode ler em 2 Coríntios capítulo 9 completo. Todas as coletas eram exclusivamente para os pobres. Essas coletas não eram para enriquecer os apóstolos,
não era para construir megatemplos, mas era unicamente para ajudar os necessitados. Pedro era financeiramente pobre. Quando Pedro entrou na porta do templo chamada Formosa, um homem lá pediu dinheiro para Pedro. Pedro olhou nos olhos deles e disse: não tenho prata nem ouro. Então isto quer dizer que os apóstolos não ficaram ricos às custas das igrejas. Então, o que vocês estão vendo aí é um falso evangelho sendo comercializado, sendo um falso evangelho ludibriador para ludibriar o entendimento dos menos informados que não leem a Bíblia.